sobre A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, que o assunto inerente ao mal é algo que norteia as discussões a respeito, por exemplo, desta história. Existe um poema singelo, simplório, de Raimundo Correia, do Parnasianismo, que se chama Mal Secreto, que também cita essa história do mal que fica escondido sob uma máscara da face, etc, etc. Para muita gente, o mal é o contrário do bem, o que eu considero um simplismo absurdo. Se o mal é o contrário do bem, e vamos ficar com a ideia platônica do bem como ideia, o bem maravilhoso, ideal, se vamos considerar o bem como abstrato, uma ideia, então o mal, que é o oposto do bem para alguns, o mal não é uma ideia, o mal é uma coisa. E o que seria essa coisa? Uma maçã, uma cadeira, uma nuvem ou o repolho? Muito difícil trabalhar no simplismo. Muito difícil porque ele não nos resolve. Não resolve a ansiedade a respeito desse conceito, o mal. A ideia de que o mal possa não ser resvala num princípio que é quase religioso, pré-socrático. Parmênides, por exemplo, e a partir do pensamento dele, o que se fez a seguir até Kant, no século XVIII. Mas minha ideia não é pontuar os pensamentos de todos os filósofos, não ia caber numa longa-metragem, mas sim buscar restaurar uma necessidade de estudo e de cuidado e zelo com as palavras. Para o pensamento religioso, para o pensamento cristão, especificamente o católico, vamos encontrar o mal como oposto do bem. E é algo que vem de fora dos mitos, de fora do mundo, e manipula os seres de acordo com um destino já pré-traçado, o que é também muito simples e nos dispensa responsabilidades, porque o nosso destino já estaria traçado. Enfim, se me conhecem sabem que tenho um profundo desprezo por essa história, mas vamos seguir porque é o que norteia um pouco a conduta de muita gente adulta e séria. Mal como oposto do bem, já expus que é algo que só interessa a, então, o pensamento católico. Fica claro ali, nesse nicho, nesse espaço, em que é necessário combater um pelo outro. E as verdades dos deuses são aquelas verdades dos sacerdotes do momento. Quem está num lugar um pouco mais alto é quem fala em nome dos mitos, que sabidamente não existem. Tirante a possibilidade de tratar o mal como o oposto do bem nesse campo religioso, não existe só religião no planeta, que é muito mais antigo que todos os mitos e religiões. Vamos poder observar, fora então esse campo, vamos poder observar o mal como o não ser. É possível? É possível crer o mal como algo inerente à existência? Ou não? Daqui a pouco a gente volta. Pois bem, antes de qualquer elucubração formal a respeito dessa questão do mal, passamos para uma que realmente interessa ao pensamento filosófico. A primeira e única discussão que interessa
ao pensamento filosófico é se a vida vale a pena ser vivida. Há uma discussão bem interessante que envolve o suicídio, por exemplo. Dentro deste livro de Albert Camus, O Mito de Sísifo, você está vendo aqui quem foi Sísifo. Dentro desse livro existe uma discussão sobre o absurdo de viver, sobre as contradições, os paradoxos da vida e a questão do suicídio. Seria ele uma solução realmente válida para todos os problemas? Viver é um problema? É um mal? Está dentro desse livro uma frase interessante que é: começar a pensar é começar a ser consumido. Quando alguém sonha, pensa em algum ato extremo, já não vai fazê-lo. É muito difícil encontrar momentos de suicídio em função de altíssimas e demoradas reflexões. Suicídio é um mal? O que é o mal? A discussão, de novo, passa pela história de João Guimarães Rosa, já citei aqui, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Dentro do livro Sagarana também existe o inoxidável conto Conversa de Bois, que também resvala nessa questão do mal. Só para continuar em Guimarães Rosa, vale a pena ler A Terceira Margem do Rio. E Otelo, obviamente, que mais é um livro sobre ciúme do que sobre maldades. São obras, essas literárias, humanas. E nos levam a raciocinar, a pensar, discutir a questão do mal, fora, desvinculado desse conceito de bem ao contrário. É muito pouco, é muito raso simplesmente dizer que o mal é o bem ao contrário. Ou existiria o mal necessário? Se é necessário, não é mal. Se se pensa que o mal é o contrário do bem. De novo, não gosto dessa ideia. Está esperando o quê? Que eu diga o que é o mal? Vale a pena ler essas obras em princípio. A reflexão é tudo. Refletir a respeito da realidade do cotidiano pode relativizar conceitos. É um perigo. Relativizar noções do amor, do desejo, da culpa, do medo, do mal. É perigosíssimo, porque também fica no campo raso. Dizer que tudo é relativo, depende. Esse é um recurso fácil aos fracos. A quem não quer discutir, a quem não tem argumento. Dizer que tudo é relativo, tudo pode, depende da hora, blá blá blá. Bobagem. Existe dentro do dia a dia comum, se pensarmos nesse quesito ligado à literatura com Guimarães Rosa, existe um senso comum, não digo vulgar, comum, necessário, que expõe uma visão do mal enquanto um conceito. Algo inerente ao ser humano. Se ele pensa no mal, ele pode existir. Será que o mundo dos gatos é o mesmo mundo de uma mosca? O mundo que norteia os golfinhos é o mesmo de uma gaivota? Existe uma noção de mal e bem para um tigre? Afinal, o que é isso? O mal é a infelicidade? O mal é a doença? O mal é a solidão? Pouco sabemos sobre o mal. Sabemos que é um incômodo. Sabemos que é quase desespero, uma circunstância de que a gente quer se livrar. Às vezes levamos em conta sentimentos humanos como raiva, ódio, como algo ruim, mal, para ser extirpado, ao invés de trabalhar a ideia de que esses sentimentos seriam humanos. E por isso até necessários, logo não são um mal. Ter raiva, fome, medo, enfim. É isso.